Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou o Márcio Portor e que o Senhor te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018. Hoje nós estamos com o alimento diário, o intervalo do alimento diário, com o livro O Deus Presente que se Oculta. Semana 1, vamos começar a leitura do livro, mas antes, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber todas as notificações, aperta também lá o botãozinho do like, é importante você deixar o like para o vídeo ter continuidade. Também compartilha esse vídeo com seus amigos, irmãos da igreja, leitura bíblica. Deuteronômio capítulo 31, versículo 3. Senhor Jesus, seguinte: o Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti, e tu a possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Versículo 7 e o 8 também desse capítulo. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo de 5 a 7. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Senhor Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Senhor Jesus. Agora Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Senhor Jesus. Amém. Está lá agora, ler com oração. Deuteronômio capítulo 8, do 7 até o 10. Senhor Jesus, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Senhor Jesus. Agora, para a gente ler e orar, vou deixar o versículo aqui na tela. Você dá uma pausa, faz a sua oração em cima dessa palavra, sem esquecer de invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Já leu, orou? Amém. Senhor Jesus. Agora vamos pegar o nosso livro. Vamos ler desde o prefácio até o subtítulo O Livro de Josué, na página 12. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O prefácio.
Este livro é composto de mensagens ministradas por Dong Yulan. Nosso objetivo ao publicá-las é mostrar a todos que amam o Senhor e nele confiam que Ele, de forma oculta ou expressa, é um Deus sempre presente em nossa vida. A história doce e comovente de Ruth, a Moabita, sem direito às promessas de Deus ao povo judeu, e de Ruth, a judia, deportada de Jerusalém, estrategicamente colocada entre os súditos do rei Assuero, mostram-nos, essas duas histórias mostram a necessidade que o Senhor tem de utilizar seus filhos para cumprir a sua economia. Senhor Jesus, esta é uma leitura para desfrute e edificação. Janeiro de 2000. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1. A economia eterna de Deus é o título. Ele dá para a gente aqui uma leitura aqui. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Oh, Senhor Jesus, a economia eterna de Deus. Entre os livros históricos do Antigo Testamento está o livro de Ruth. Para compreendermos a razão da presença desses livros históricos no Antigo Testamento, precisamos ver claramente que a grande revelação da Bíblia é a economia eterna de Deus. Deus tem um plano estabelecido desde a eternidade passada, que é ter um povo que o expresse na terra e exerça autoridade em seu nome. Para isso, ele escolheu pessoas. Efésios 1:4, já lemos. Regenerou-nos por meio do seu Espírito. João 3:5-7, Tito 3:5-7, também já lemos. E está constantemente se dispensando para dentro delas, para que cheias de sua vida possam manifestá-lo. Essas pessoas constituem o homem coletivo, que é a igreja. Desde o início até o fim da Bíblia, Deus fala de sua economia, quer por meio de figuras, quer por meio de revelação. Senhor Jesus, podemos ver isso no relato da criação em Gênesis 1 e 2. Nesse trecho da Bíblia está aparentemente apenas o registro da criação de todo o universo, incluindo o homem. No entanto, ali está oculta a economia de Deus. No primeiro dia, temos a luz, que se refere ao dispensar do Pai, que é luz, conforme vemos em 1 João 1, versículo 5. Senhor Jesus, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Senhor Jesus, no segundo dia, Deus fez o firmamento e por meio deste fez separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. O firmamento é a atmosfera, o ar, que na Bíblia representa o Espírito Santo. Conforme João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Senhor Jesus, assim é todo o que é nascido do Espírito. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 22. Ó Senhor Jesus, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esses 2 versículos mostram para nós que, está dando exemplo aqui como que é aquele que nasce do Espírito, ele é como o vento, e depois ele fala que soprou o Espírito sobre eles, mostrando que esse ar lá em Gênesis 1, que é o firmamento, que faz a separação entre as águas de cima e as águas de baixo, é o Espírito. Senhor Jesus. O firmamento é a atmosfera, o ar, que na Bíblia representa o Espírito Santo, que nos capacita a deixar as coisas terrenas e buscar as celestiais. Colossenses 3, versículo de 1 a 3, buscar as coisas celestiais. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, Senhor Jesus. Amém. No terceiro dia, a porção seca emergiu das águas e, como resultado, a vida surgiu. Gênesis capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Amém. Senhor Jesus. Essa porção seca representa Cristo, que ressuscitou vencendo a morte. Senhor Jesus. E ao ressuscitar, deu-nos vida. Ele venceu a morte. Atos 13, versículo 33 e 34. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Senhor Jesus, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ao ressuscitar deu-nos vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Senhor Jesus. No quarto dia da criação, vemos a lua, que representa a igreja. A lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, assim como a igreja não tem luz própria, mas reflete a luz de Cristo, que é o nosso sol da justiça. Jesus Cristo, ao sol da justiça. Vamos lá, Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém. O sol da justiça para quem teme o nome do Senhor. Aleluia. João, capítulo 1, versículo 4. Ó Senhor Jesus, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo 12. Ó Senhor Jesus. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Senhor Jesus. Deus tem sua expressão na terra por meio da igreja. Contudo, para que essa expressão seja plena, a igreja precisa multiplicar-se, expandir-se. E isso é representado pelos animais criados no quinto dia, aos quais foi ordenado que se multiplicasse. Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis as águas dos mares,
e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Amém, Senhor Jesus. Até o quinto dia, no entanto, Deus não tinha ainda uma expressão adequada dele mesmo. Alguém que pudesse identificar-se com ele. Então, no sexto dia, ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e ordenou-lhe que enchesse a terra e a sujeitasse. Ó Senhor Jesus, versículo 28 de Gênesis 1. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. É por meio do homem criado, regenerado e cheio da sua vida que Deus poderá cumprir sua economia. Então o homem e Deus poderão entrar no descanso do milênio, representado pelo descanso do sétimo dia, e depois no descanso eterno na Nova Jerusalém. Assim, tendo em mente que Deus deseja cumprir sua economia, será fácil compreender a importância do livro de Ruth na sequência histórica do seu plano e, dessa forma, desfrutar todas as riquezas nele contidas. Senhor Jesus, subtítulo Situando o livro de Ruth. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, formam o Pentateuco. Seguindo-os, vêm os livros históricos, em número de 12, que podem ser divididos em 3 grupos. Os livros anteriores ao reinado de Israel, que é Josué, Juízes e Ruth. Os livros que narram a história do reino de Israel e Judá, que é 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. E os livros que tratam da restauração do reino de Judá, que são os livros de Esdras, Neemias e Esther. Todos esses livros são parte integrante da economia de Deus, a qual compreende Cristo e a Igreja. Toda a obra de Deus, através dos séculos, visa ter uma igreja para Cristo, e esse propósito vem sendo delineado desde o Antigo Testamento. Subtítulo: o livro de Josué. O livro de Josué fala da conquista da terra de Canaã pelos filhos de Israel. Nos últimos 40 anos da vida de Moisés, Josué acompanhou e foi comissionado por Deus para levar o povo de Israel para a terra prometida. Deuteronômio 31, versículo 3, o 7 e 8, que já lemos no começo da leitura bíblica. Contudo, somente a geração dos israelitas nascidos no deserto pôde nela entrar, pois a velha geração que fora libertada do Egito por Moisés pereceu no deserto, nos 40 anos de peregrinação por ter se rebelado contra Deus. Ó Senhor Jesus, o nome Josué tem o mesmo significado do nome de Jesus, a salvação de Jeová, ou Jeová é a salvação. Portanto, Josué prefigura Cristo, levando a igreja, a nova criação de Deus, para o desfrute da boa terra, que é Cristo, com todas as suas riquezas insondáveis. Isso também representa a necessidade de expressão da igreja. O Senhor está sempre nos conduzindo a ampliar o nosso território conquistado, alcançando outras cidades e estabelecendo ali o testemunho da unidade do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que fala da economia eterna de Deus, mostra que Deus já tem um plano, Deus tem sua economia, e desde o Velho Testamento isso já vem falando sobre a igreja, coisas que já tipificam Cristo, tipificam a igreja, e ele vem mostrando para nós aqui, desde o primeiro dia a gente já vê a economia de Deus, dispensar de Deus para a igreja, Ele se dispensa primeiro como luz no primeiro dia, depois no segundo dia ele faz separação entre o firmamento, as águas de baixo do firmamento e as águas de cima, e no meio fica aí o ar, que fica o Espírito. No terceiro dia a porção seca, que fica Cristo. Então no primeiro dia Deus é a luz, no segundo dia é o Espírito, e no terceiro dia é o Senhor Jesus. Então Pai, Filho e Espírito. No quarto dia, Senhor Jesus já vem
a criação da lua, né, que tipifica a igreja. Então, Deus Pai, o Espírito Santo e Cristo, isso precisa culminar no nosso ver, numa expressão da igreja. Deus ele criou o homem de maneira especial, porque só o homem pode expressar a vontade de Deus. Por isso ele criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. A imagem é algo interior, a semelhança é algo exterior. Né? Por isso que hoje Cristo fala que nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, porque o corpo expressa aquilo que é a vontade que está na cabeça. Né? Senhor Jesus. E ele mostra para nós já no 5º dia, quando criou os animais, né? E ele disse para os animais se multiplicar, mas ele não deu domínio para os animais. Né? Hoje, se você for fazer a conta, tem muito mais animais do que ser humano na Terra. Né? Senhor Jesus. Mas para o homem ele deu essa comissão de exercer domínio sobre todos os animais, nos ares, no mar, na terra, tipificando também, nós temos domínio sobre as hostes do mal. Né? Senhor Jesus, né? Tipificando aí também que no mar, habitação de demônios, no ar nós temos os principais, as potestades, e na terra, nós sabemos que Satanás foi jogado na terra. Então nós precisamos exercer domínio sobre todas as forças espirituais do mal. Isso, ele já mostra que tudo isso já estava no plano de Deus, já era a economia de Deus realizar tudo isso por meio do homem, por meio da igreja. Não o velho homem, mas o novo homem, o homem criado segundo Deus. Senhor Jesus. O primeiro homem, Adão. O segundo homem é Cristo. Cristo, ele quer que nós vivamos no Espírito para poder ter domínio sobre todas essas coisas. Senhor Jesus. Toda a obra de Deus, durante os séculos, visava a igreja. Então, isso aqui a gente está lendo, aparentemente, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Não, tudo isso aqui está mostrando, são tipos de igreja. Senhor Jesus. Né? E aí, antes dele entrar aqui na questão do livro de Ruth, ele mostrou para nós aqui o livro de Josué. Né? O povo saiu do deserto, foi para entrar em Canaã, Moisés não entrou, Josué foi encarregado de levar o povo para dentro de Canaã. Né? Senhor Jesus. E depois disso, Josué não preparou nenhum líder, então vieram os juízes. E só depois nessa era dos juízes que veio Ruth, né, e nós vamos ver a história dela na decorrência aqui do livro. Né, os próximos capítulos aí vai falar um pouco mais sobre o livro de Juízes e o livro de Ruth também. Mas aqui o que é importante destacar aqui, né, Josué encaminhando o povo para dentro para dentro de Canaã, para dentro da boa terra de Canaã. Essa boa terra tipifica Cristo. E Josué também tipifica Cristo também, porque o nome Josué também quer dizer a salvação de Jeová, ou Jeová é a salvação, que é o mesmo significado do nome de Jesus. Então, nós vemos aqui hoje, o que é a igreja? A igreja é Jesus levando nós para dentro de Jesus. Senhor Jesus, isso é rico demais, né? Isso é muito bom. Jesus, ele quer nos levar para Ele mesmo. Ó Senhor Jesus. Então, amados, o vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o Alimento Diário de hoje, segunda-feira. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, né, para a gente poder receber cada vez mais e mais irmãos aqui que conheçam esse canal, que conheçam essa palavra, que venham desfrutar dessas riquezas maravilhosas. A gente viu aqui poucas páginas, quanta riqueza, quanta coisa boa aqui. Ainda tem mais. Né? Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo e que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.